Meus irmãos, graça e paz a todos. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra para os irmãos que se encontra em Gênesis capítulo 22, a palavra de Deus para Abraão. Por que que eu sempre bato nessa tecla? Porque é uma palavra-chave que vai relacionar com o reino vindouro, com o reino messiânico. Diz assim a palavra: que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, Abraão, como descendência, como estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Importante atentarmos para esta palavra, porque aqui está falando de uma descendência, só que numa condição glorificada, estrelas do céu, mas também um povo como a areia da praia, ou seja, um corpo não glorificado. E nesta descendência de Abraão, todas as nações seriam benditas e possuirá a cidade dos teus inimigos, ou seja, um reino na terra. Uma palavra muito importante, muito relevante para apresentarmos o evangelho do reino, da maneira como Jesus anunciou, confiou aos apóstolos e, consequentemente, aos discípulos dos apóstolos, e a importância de resgatarmos a sã doutrina dos apóstolos. Por que que essa palavra é importante? Porque vai frisar aí estes grupos de pessoas, uma descendência como estrelas do céu, uma descendência como areia e todas as nações da terra. Perceba que tem três grupos de pessoas aí. E quando nós avançamos na palavra e chegamos até Jeremias, Jeremias 33 traz à luz o esclarecimento acerca destas duas famílias, essa descendência como estrelas e uma descendência como areia. E aqui diz: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Essa palavra começa apresentando uma aliança feita a Davi e também uma menção aos sacerdotes levitas. Quando avançamos aqui nessa passagem, nós vamos perceber que o próprio Senhor vai mostrar uma distinção aí. Se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Novamente, nós percebemos aí uma distinção de uma aliança feita com Davi, o seu descendente se assentando no trono, mas também o Senhor realizando a menção aí dos levitas sacerdotes. Quando avançamos mais um pouco, o Senhor então vai trazer mais clareza, da mesma coisa que nós enxergamos na palavra que ele direcionou para Abraão, nós também encontramos aqui em Jeremias. Diz assim, no verso 22: como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Neste versículo a gente percebe a distinção destas duas descendências, essas duas famílias. E por que nós chamamos de duas famílias? Porque o próprio Senhor vai falar acerca desta distinção. Diz assim no verso 24: não atentas para o que diz este povo, as duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou. Assim desprezam a meu povo, que a seus olhos já não é povo. Algo que nós conectamos ali em Romanos capítulo 11, onde Paulo ele vai se utilizar desta mesma pergunta, quando ele vai tratar das duas oliveiras unidas em Cristo Jesus, oliveira brava, gentios, oliveira cultivada, os judeus em um só na mão do Senhor.
Mas no contexto ali de Romanos capítulo 11, nós percebemos que Paulo ele começa a falar de um povo natural de Israel. Até porque neste verso 1 de Romanos 11 ele diz: porque eu sou israelita, da tribo de Benjamim. Então existe uma salvação, existe um propósito do Senhor para alcançar tanto a descendência como estrelas, aqueles que o Senhor chamou, eleitos pela graça, como Paulo mesmo menciona em Romanos 11, mas também aqueles eleitos por amor aos patriarcas. O Senhor também tem um propósito para este povo, uma descendência como areia. E então, voltando em Jeremias 33, 26, o Senhor conclui, afirmando que assim como mantenham essas leis, que leis? As leis fixas do dia e da noite, também manterei a aliança que fiz com os descendentes de Jacó. Eu estou colocando em amarelo e azul para facilitar o entendimento aqui. Os descendentes de Jacó. E com o meu servo Davi escolherei um descendente de Davi para governar os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, aqueles que foram eleitos por amor aos patriarcas. Então existe aí uma, uma descendência como estrelas, numa condição glorificada, Israel celestial, a igreja. Mas existe um propósito para um Israel natural, os descendentes como areia. E quando, no início aqui da fala, eu pontuei a necessidade de atentarmos para a mensagem dos discípulos dos apóstolos acerca daquilo que a igreja primitiva cria, os primeiros cristãos, e a necessidade de resgatarmos isso através da palavra de Deus. Então, quando temos esse discernimento pela palavra de Deus, nós, com certeza, nós vamos nos aproximar cada vez mais com a mensagem genuína do reino que o Senhor Jesus confiou aos apóstolos e que isso foi repassado aos discípulos dos apóstolos. Quero trazer aqui para vocês a mensagem de Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo e que, por sua vez, aprendeu aos pés do apóstolo João. O apóstolo João, um dos discípulos de Jesus. No livro Contra as Heresias, no item 26.1, ele diz assim: o homem deve progredir no amor de Deus. Escutando a sua palavra, será glorificado. Ou seja, aquele que foi eleito pela graça. Este tem um propósito de ser semelhante a Jesus. E quando vencer, então ele vai receber sua devida recompensa. Ele vai ter o seu corpo também glorificado, como o de Jesus. De tal modo que os outros não poderão olhar para o seu rosto, como foi dito a Daniel. Os sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e entre a multidão dos justos como as estrelas. Então, os descendentes como estrelas se relacionam com a igreja. Os filhos da fé, aqueles que vão alcançar a condição de serem glorificados. E também no Irineu de Lyon vai escrever acerca de um propósito do Senhor nos últimos dias, alcançando uma Jerusalém terrena, alcançando um Israel terreno. E ele diz aqui no item 25.4: a mesma coisa dizia o Senhor aos que não acreditavam nele. Eu vim em nome de meu Pai, e não me acolhestes. Quando virá outro em seu próprio nome, vós o recebereis. Como este outro indicava o anticristo, ao qual recorreu a viúva esquecida de Deus, isto é, a Jerusalém terrena. Então existe um propósito do Senhor. Nos últimos dias vai existir uma Jerusalém terrena, uma viúva esquecida. Quando Irineu fala de viúva esquecida aqui, irmãos, quando nós que conhecemos a trajetória das duas casas de Israel, nós vamos entender, conforme Jeremias capítulo 3, que a casa de Israel, o reino do norte, recebeu carta de divórcio. E a casa de Judá permaneceu ali com o Senhor, só que de uma maneira equivocada, de uma maneira fingida,
não foi genuína diante do Senhor e ela recusou o Senhor, conforme nós encontramos nas Escrituras e na própria fala da igreja primitiva, nas cartas dos discípulos dos apóstolos, dentre eles Irineu de Leão. E aí, após a morte do Senhor Jesus, estes judeus, eles passaram a ser reconhecidos como viúva esquecida, uma viúva. Por quê? O marido morreu e eles ficaram, então, neste lugar de não ter marido. E até os dias de hoje. E vai acontecer até no final da última semana. Um Israel que vai ser alcançado com misericórdia entre os 1260 dias e 1290. Nos 1260 dias finais vai acontecer a sétima trombeta, vai acontecer o arrebatamento. Israel celestial, então, tem a sua condição de corpo glorificado, semelhantes como estrelas no fulgor do firmamento. E nesta reunião com o Senhor nos ares, vai então preparar todo o exército do Senhor para descer para a batalha do Armagedon. E essa trajetória entre 1260 a 1290, nós percebemos então, dentre todas essas trajetórias, Bosra, Edom, tem também o cerco sobre Jerusalém, que começa na metade da semana e ela vai até em meados ali entre 1260 e 1290. E então, neste cerco em Jerusalém, este povo, essa Jerusalém terrena, eles vão clamar, como está escrito em Mateus capítulo 23, lá no último verso. Eles vão clamar ao Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Então, Jesus, com seu exército, incluindo a igreja já glorificada, vai descer e vai livrar estes israelitas, né, deste cerco de Jerusalém. E eles vão ser alcançados com misericórdia, conforme lemos detalhadamente em Zacarias capítulo 12 e Zacarias capítulo 14. Então eles vão ser alcançados e eles vão ter uma tratativa do Senhor na entrada do reino milenar. Então nós temos diversas informações acerca do propósito do Senhor para os descendentes como estrelas, onde eles se levantam na primeira ressurreição, exatamente ali no final da grande tribulação, eles recebem o seu devido galardão, eles têm autoridade para reinar sobre as nações da terra, e eles vão exercer um ofício sacerdotal no céu. Serão reis e sacerdotes, a ordem de Melquisedeque. Diferentemente dos descendentes como areia, que existe propósito distinto dos descendentes como estrelas. Eles vão ser livrados entre 1260 e 1290, conforme eu declarei aqui, nas passagens que vocês podem ver. Alguns vão ser separados para servirem no templo, conforme nós lemos em Ezequiel capítulo 20, Isaías 66 e no livro de Ezequiel capítulo 44. E é um povo que vai ser estabelecido numa Jerusalém que também vai ser restaurada. Diversos profetas declaram sobre isso. Jeremias, Zacarias, Amós, Joel, Isaías e diversas passagens. Então nós precisamos discernir que o Senhor tem um propósito e este propósito está relacionado com a palavra do Senhor que declarou para Abraão de terem uma descendência como estrelas, uma descendência como areia, e através dessa descendência todas as nações da terra, as nações restantes que vão ali ser alcançados também, os sobreviventes da grande tribulação. Conforme lemos em Zacarias 14, verso 16, os sobreviventes dentre as nações que cercaram Jerusalém, eles vão ter a oportunidade de subir até Jerusalém para adorar o Senhor. De ano em ano, a celebração de tabernáculos, inclusive, conforme está escrito lá em Zacarias. E outras passagens. Eles precisam ir até Jerusalém para aprender, para adorar o Senhor, conforme lemos em Isaías capítulo 2, Isaías 19, Isaías 35 e outros profetas. Eles vão ter longevidade
Mas como eles não terão corpos glorificados, que esta é uma condição somente para a igreja, eles então vão ter corpos corruptíveis ainda. Vai existir ainda um trabalhar de Deus para estas nações. E eles vão edificar casas, eles vão plantar, e eles vão viver em paz. E eu quero deixar aqui, encerrar essa fala com Justino de Roma. Ele diz assim: de minha parte, eu e alguns outros cristãos de mentalidade correta não só admitimos a futura ressurreição da carne, mas também 1000 anos em Jerusalém, reconstruída, embelezada e aumentada, como prometem Ezequiel, Isaías e outros profetas que eu compartilhei aqui com vocês. Amém? E não podemos, de forma alguma, confundir. Existe um propósito do Senhor para o reino milenar. E neste período de 1000 anos, existe uma restauração de Jerusalém. E é uma Jerusalém que vai ser habitada novamente. São palavras importantes que não tem como relacionar com a nova Jerusalém que já foi edificada antes da fundação do mundo. E não houve destruição dessa nova Jerusalém para que ela pudesse ser restaurada, habitada novamente. Tanto é que a nova Jerusalém vai descer somente após o milênio, conforme lemos em Apocalipse 21. Amém? Espero que isso possa te ajudar nos esclarecimentos, a buscar o Senhor, a meditar mais na palavra e a entender o propósito do Senhor para este tempo do fim, para o reino vindouro, e que isso possa diariamente queimar em seu coração. Amém? Deus abençoe a todos.